Olá, caros alunos e alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, sou o professor Maurício de Filosofia. Na aula de hoje iremos tratar sobre o tema geral Filosofia Medieval. E eu quero, de antemão, pedir que você inicialmente que tenha uma atitude de empatia e entenda que eu estou em casa, eu não tenho o poderio de fazer intervenções acerca de barulhos, de ruídos que venham aqui de maneira externas a aparecer. E peço, por favor, que você possa relevar uma vez que apareça, tá bom? A segunda questão é dizer que nós já fizemos uma análise significativa acerca dos principais períodos que formam a filosofia antiga. Daí, hoje iremos iniciar a filosofia medieval. Nesse aspecto, já tratamos a priori acerca do período pré-socrático, em que discutimos no âmbito filosófico acerca da arqué, do princípio originador de todas as coisas, e vimos aqui as teses, as ideias importantes de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, Pitágoras, dentre outros filósofos renomados deste momento. Também tratamos, de maneira concomitante, acerca do período clássico, em que nós já sabemos que a centralidade, ou seja, o eixo central, a ideia central da filosofia clássica faz frente a entender uma reflexão antropológica, ou seja, um entendimento filosófico acerca do homem e da sua vida em sociedade. E daí vimos as grandes teses, a grande contribuição de Sócrates, Platão e do grande mestre Aristóteles. Neste âmbito, nós fechamos então o período da filosofia antiga, refletindo na aula passada acerca do helenismo e da filosofia no mundo romano, E nessa perspectiva nós vimos as chamadas filosofias de vida, ou seja, as escolas estoica, cínica, epicurista, propondo um alinhamento das ideias, das teses filosóficas à própria vida humana. Afinal, o que adianta falar sobre ética, sobre moral, sobre a finalidade da política, que é justamente a construção de um bem coletivo, se as pessoas estão aí, infelizmente, vivendo uma vida que não faz frente à ética, à moral vigente, e que, inclusive, também a política de Atenas já estava aí enraizada na própria corrupção. E, nesse momento, os pensadores do helenismo, eles propõem, consequentemente a isso, uma nova postura frente à filosofia e o compromisso da mesma numa construção de uma sociedade mais ética, mais harmônica e que, inclusive, a própria política possa propiciar o bem-estar da sociedade. Nesse âmbito, eu quero aqui, mais uma vez, só ratificar a grande contribuição de Epicúrio, que quando nós falamos acerca deste prazer de Epicúrio, não é um prazer que vai justamente negar o mundo material, os sentidos, os sentimentos, não. Vai justamente negar esses excessos, os descontroles, as ações que não estão aí dentro de um equilíbrio racional. Por isso que Epicúrio diz que o prazer é algo necessário para justamente intensificarmos a nossa própria vida. No entanto, nossas ações, nossos sentimentos têm que ser justamente mediados pelo campo racional e pela construção de bem coletivo. E só nessa perspectiva o homem pode chegar à felicidade que, consequentemente, ela acontece dentro da própria polis. Nesse entendimento, eu quero que você possa aí estar compreendendo a centralidade, as teorias centrais que compõem toda a filosofia antiga que nós já analisamos, nesse caráter de uma grande revisão, porque já vimos nos anos anteriores essa mesma discussão dentro da filosofia. E na aula de hoje, como já antecipei, nós iremos tratar acerca da chamada, tão famosa, filosofia medieval, que mais ou menos aí vai compreender quase 1000 anos, E nessa perspectiva, nós temos que dizer que vamos, na aula de hoje, entender o eixo central do próprio pensamento cristão frente à construção de uma filosofia que alinha a fé e a razão. E também estaremos a avaliar há 2 momentos de grande importância que fazem frente ao entendimento do medievo, o período da patrística e o período da escolástica. Nesse âmbito de análise, eu quero, portanto, que nós possamos, neste momento, fazer uma reflexão filosófica, entendendo, dentro da história, da cultura e da filosofia, é claro, o que foi a Idade Média. Beleza? Vamos nós!
Por isso, quando falamos na famosa filosofia medieval, nós temos também, que alinhá-la, logicamente, ao pensamento cristão, ao entendimento de ética, de religião, de conhecimento presente naquele momento da história da filosofia. E, consequentemente, nós podemos aqui, então, já colocar em análise, um conceito bastante paradoxal, bastante complexo, chamado de Idade das Trevas, que muitas vezes está sendo aí alinhado à filosofia medieval, em que, inclusive, é uma concepção de alguns autores, de alguns pensadores da própria modernidade. Mas, segundo aí muitos historiadores, essa análise não é uma análise que contempla realmente uma totalidade dos fatos. Por quê, professor? Porque sabendo que a filosofia medieval teve, por exemplo, aí uma durabilidade de praticamente 1000 anos, consequentemente também ela apresentou descobertas, inovações, construções importantes, desde a perspectiva epistemológica voltada ao conhecimento, como, por exemplo, também a própria construção, inauguração das primeiras universidades do mundo ocidental. Por isso, nós, até mesmo no chamado pensamento medieval, nós temos sim fatos a serem considerados como positivos e como importantes. Outra questão, neste âmbito também, é que nós temos que compreender e entender que a filosofia medieval, uma vez em que foi uma tentativa de unificar a fé e a razão para poder aí dar um embasamento à própria doutrina religiosa e ao conhecimento da época, ela também tem como finalidade responder às questões relevantes do período respectivo. Por isso que nós temos que sim trazer uma validade filosófica, epistemológica para este período. É elementar também que, em contrapartida, tivemos aí 1000 anos em que talvez a ciência no campo da medicina poderia evoluir muito mais, uma vez que, por exemplo, a igreja não tivesse tantas restrições diante de uma vertente doutrinária ao estudo do corpo humano. Aqui seria um exemplo de talvez aí uma questão, digamos, negativa desse momento da história da filosofia. Na aula de hoje, portanto, eu quero que nós possamos aqui compreender de maneira muito acertada qual que foi a grande contribuição dos pensadores, das filosofias que foram desenvolvidas no período da Idade Média. E, neste âmbito, eu quero aqui, inicialmente, já avaliar com você o período muito conhecido da filosofia medieval, chamada de patrística. E, nessa perspectiva, nós podemos já entender que a patrística foi uma espécie de filosofia cristã formulada pelos chamados padres da igreja nos primeiros 5 séculos da nossa era, da era cristã, buscando, portanto, combater a descrença e o paganismo por meio de uma apologética da nova religião, calcando-se em argumentos e conceitos procedentes da filosofia grega. Por isso, já é aqui elementar afirmar que o grande representante do período da patrística é o grande Santo Agostinho, ou também conhecido como Agostinho de Hipona, um jovem aí, se podemos dizer, que vai se converter ao cristianismo, vai se ordenar padre e vai ser posteriormente aí bispo de Hipona, e que inclusive também vai desenvolver um pensamento filosófico e teológico, justificando aí, consequentemente, o poderio da Igreja Católica e, consequentemente a isso, a estruturação de dogmas, de doutrinas, frente a todo o conhecimento desenvolvido na Idade Média, no respectivo momento. E nessa perspectiva, nós podemos trazer aqui, enquanto questões que vieram contribuir com o pensamento agostiniano, justamente uma reflexão filosófica e teológica fundamentada no campo da fé, da liberdade, do livre-arbítrio, que Agostinho tanto fala, também da dimensão do pecado, enquanto impedimento do homem chegar à felicidade, chegar à realização humana, esta amizade com Deus. E, consequentemente, também, nós percebemos que Agostinho coloca em seu pensamento uma supremacia da fé, uma teoria da iluminação, em que, inclusive, a própria razão e o conhecimento, ele é originado, ele é concedido pelos méritos do próprio Deus. E, nesse sentido, nós podemos aqui já ratificar que, para Agostinho, a fé ela vai preceder a própria razão.
E nesse entendimento, nós temos aqui, dentre um grande trabalho de Agostinho, duas obras que vão se destacar de maneira considerável. A primeira chamada Confissões e a segunda é a chamada e tão conhecida Cidade de Deus, né? Em que o mesmo faz uma alusão à cidade de Deus e à cidade dos homens, né? Essa relação antagônica da liberdade, do pecado e da amizade com Deus. Uma questão também, dentre várias, de grande significância para que possamos compreender aqui a contribuição de Agostinho de Hipona é justamente quando ele coloca em reflexão a origem do mal, partindo, portanto, do pressuposto que Deus é o sumo bem, desse atributo teológico referenciado ao próprio Deus, da onde, portanto, que estaria sendo aí originado o mal. E para Santo Agostinho, o mal nada mais é do que, logicamente, um resultado da liberdade, do livre-arbítrio, das escolhas dos próprios seres humanos. E, consequentemente a isso, para Agostinho, o homem ele poderá se realizar plenamente enquanto ser, poderá ser alguém feliz, realizado, portanto, uma vez em que ele condicionar a sua liberdade à vontade de Deus. E nessa breve analogia, nós já podemos compreender que para Santo Agostinho é muito coerente afirmar que a sua filosofia, o seu pensamento filoteológico traz justamente aí um embasamento para justificar a própria concepção de cultura, de conhecimento, de ciência, os padrões de comportamento que vão ser aí presentes, né, por muito tempo em toda a Idade Média. E daí também podemos concluir porque que naquele momento a Igreja Católica, o Estado, ou seja, a política, eram basicamente as mesmas coisas. Ok? Agora, portanto, iremos falar sobre outro período não menos importante da filosofia medieval, chamada de escolástica, cujo principal representante é o grande Tomás de Aquino. Ok? Vamos nós? Por isso, quando falamos em uma filosofia escolástica, claro, fazendo alusão aqui ao pensamento medieval, nós temos que compreender inicialmente que aconteceu uma valorização cultural significativa do ensino, além do resgate do pensamento aristotélico, consequentemente que foi o imperativo categórico fundamental durante todo o período da escolástica, né? E claro que esta análise trouxe reflexões acerca da própria metafísica e das ciências naturais. A fé já abordada até então nos escritos dos pensadores cristãos, desde o século II, ela passa a ser encarada em conjunto com a própria razão. Nesse momento, parece-nos que, ao contrário do momento da patrística, não há mais, enquanto preocupação central, essa justificativa da própria doutrina cristã, mas agora sim há um alinhamento da construção de conhecimento e uma contribuição de caráter mais filosófico, se assim podemos dizer. E nesse sentido, consequentemente, pensadores como Alberto Magno, Santo Anselmo, inclusive o principal Tomás de Aquino, defenderam que o combate às heresias, ao paganismo e a não citação de Deus ocorreria por meio da formulação de teorias racionais e do próprio conhecimento científico que agora começaram a ser desenvolvido. E daí, nós podemos dizer aqui que, consequentemente, Tomás de Aquino, como já afirmei, vai ser o pensador de maior destaque da escolástica, porque ele operou uma junção de sua interpretação de Aristóteles com ideias autorais, o que resultou no chamado tomismo aristotélico. E, consequentemente, todos nós já sabemos que Tomás de Aquino ele se utilizou do argumento da tese do grande Aristóteles para provar a existência de Deus enquanto essa causa primeira, este motor imóvel que não é movido e que move todas as coisas, para poder justamente justificar esse alinhamento, né, essa centralidade de pensamento da filosofia com a própria religião cristã. E quando nós falamos em filosofia medieval, em construção filosófica do período escolástico, o Tomás de Aquino será um grande referencial. Outra questão também muito importante é que no período da escolástica, né, desenvolveu-se também as chamadas artes liberais, que eram formadas pelos 7 campos de conhecimentos, dividido em 2 grupos, né? O primeiro,
o trivo consistia no estudo da gramática, da retórica, da lógica e das artes voltadas à linguagem, e o quadrívio consistia no estudo da aritmética, geometria, astronomia e músicas, e também artes voltadas para as ciências exatas e as suas aplicações naturais. Nessa perspectiva, é muito coerente aqui compreendermos que a escolástica realmente ela buscou, de maneira muito acertada, fazer este alinhamento da própria razão com a filosofia cristã, ou seja, esse pensamento religioso. E, consequentemente, já é muito claro, né, que nesse momento é desenvolvido uma vertente epistemológica de grande significância. Caro aluno, cara aluna, espero que você possa aí, de fato, ter compreendido de maneira muito circunstancial, singular, é claro, o que foi a filosofia medieval, também compreendendo a colaboração, a grande contribuição de Santo Agostinho no pensamento de maneira mais expressiva na patrística e, no período da escolástica, a contribuição do grande Tomás de Aquino. Eu vou, portanto, pedir que você, concomitante a este vídeo, possa também estar acessando aí um outro link, tá bom? Ou seja, um vídeo do YouTube, para poder incrementar aqui a esta aula e podermos ainda aprimorar, né, ainda mais o nosso conhecimento frente ao pensamento, à filosofia medieval. Vou também te pedir, posteriormente a isso, que faça uma pesquisa singular acerca desse momento da filosofia de tamanha importância. A você, aluno, aluna, um forte abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!